Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando o nosso podcast, agora também em formato ao vivo, o Hospeding Break, nosso podcast hoteleiro. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana com uma convidada, assim, que é uma pessoa de muita experiência aqui para trazer uma visão bem bacana para a gente sobre um assunto que acho que é de muito interesse dos hoteleiros, né? A gente vê aí o mercado, né? O segmento de hotelaria, um mercado altamente competitivo, e dentro desse segmento, a hotelaria independente, o pequeno hoteleiro, acaba sendo aquele que mais encontra desafios e percalços no caminho. Então, por isso, hoje, a gente convidou a Gabriela Otto para bater um papo aqui com a gente sobre os desafios da hotelaria independente para os próximos anos que estão por vir aí. A Gabriela, ela é CEO da GA Consultoria e também presidente da HS Mais Brasil. Tem 20 anos de experiência aí consolidadas em vendas, marketing, distribuição, estratégia de preços e diferenciação na hotelaria. Ou seja, né, muita bagagem, muito conhecimento para compartilhar aqui com a gente. Então, Gabriela, seja muito bem-vinda e obrigada aí por aceitar esse nosso convite para esse bate-papo. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. Adoro falar sobre esse assunto. Ai, bacana, muito bom. A gente também fica muito feliz de poder aprender um pouquinho com alguém que tem tanto a ensinar. E aí, para a gente, então, começar a introduzir aqui o nosso bate-papo, Gabriela, conta para a gente, né, quais são as características e as vantagens da hotelaria independente, já que eu comecei o bate-papo falando que o hotelaria independente é aqui normalmente encontra mais percalços, mas não é só isso, né? Então, conta aí para a gente um pouquinho, por favor. Olha, eu sou apaixonada pela hotelaria independente, faz 12 anos que eu tenho a minha empresa, também focada bastante nesse segmento. Quando a gente fala de vantagem ou desvantagem, tudo na vida tem os seus riscos e tem as suas vantagens. Então, é claro que a gente olha para a hotelaria independente, que é um percentual enorme no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que o maior percentual deles é de hotelaria de rede, mas a gente vê benefícios claros, assim. O primeiro deles, com certeza, a gente tem que falar do maior controle na gestão, no negócio como um todo, né? Além de maior controle, você tem uma rapidez na tomada de decisão. Então, isso já é uma das grandes diferenciações quando a gente compara, né, o hotel independente com uma grande rede, onde você tem aí uma agilidade, uma eficiência que deve ser muito explorada pelo hoteleiro independente. Depois, essa criação de um nicho mais personalizado, né? A gente pode trazer, por exemplo, um hotel para atender grupos seletos de clientes. É muito mais fácil a hotelaria independente atender do que um hotel de grande rede. A gente tem hotéis independentes com um foco incrível. Eu tive recentemente fazendo um trabalho com o Sebrae pelo Brasil. A gente pega os hotéis da Amazônia, a probabilidade de você ver hotéis de rede lá é muito menor, né? Você tem hotéis exclusivos de pescadores, você tem hotéis, Legal. aqueles hotéis pé na areia, né? Em lugares um pouco mais distantes. Você tem uma possibilidade, então, de atender nichos de mercado enorme, né? E o terceiro que eu poderia ressaltar aqui é o fortalecimento da marca. Ter uma identidade única, uma personalidade única. Então, além da maior controle de gestão, maior eficiência, né, eficácia, na rapidez, na agilidade dessa tomada de decisão, você ainda tem possibilidade de ter nichos específicos e ainda o fortalecimento de uma personalidade única, de uma identidade única. Então, hoje em dia, com a possibilidade, a democratização da tecnologia, o quanto está viável hoje você ter o mínimo que se precisa em termos de conhecimento e de tecnologia para se colocar no mercado,
você tem tudo. A hotelaria independente está com o mercado na mão, se ela quiser. Perfeito. Quando você traz esses pontos, a gente vê, então, muito claro aí, né, grandes diferenciais competitivos que, se o hoteleiro souber trabalhá-los muito bem, né, essa alta competitividade no mercado, ela não passa a ser um desafio tão grande. Uhum. Que legal, muito bacana. Sem dúvida, porque senão a gente fica eternamente naquela coisa, mas eu não tenho recurso, mas eu não tenho grana, não tenho budget suficiente para investir tanto no Google AdWords ou nas OTAs, ou enfim, a gente tem um alto custo de distribuição. O alto custo de distribuição de aquisição de cliente existe para todo mundo. A gente entende totalmente que existe uma capacidade de recursos de investimento maior, mas eu não iria só nisso, né? Eu iria hoje, como eu disse, além de existirem ferramentas de mercado, né, viáveis financeiramente e que podem te dar informação suficiente para você ter uma boa estratégia de mercado, o que eu sinto que mais existe a falta é de uma inteligência de mercado como um todo para a hotelaria independente. Aí sim, aí eu entendo que realmente é algo que a gente tem que lutar mais por isso, né? Que a expertise hoje, a expertise de marketing, a expertise de RM, a expertise, isso a gente acha, você hoje tem na internet, quem fala inglês, então, você tem aí tudo que você precisa na internet, né? Cada vez mais tem cursos no Brasil, etc. Agora, a falta de inteligência de mercado, a falta de dados assertivos de mercado, isso eu concordo plenamente. Quer dizer, a gente tem grandes associações, a Associação Brasileira de Resorts, a gente tem o FOB, né, do Fórum de Operadores Hoteleiros, das grandes redes, e realmente, quando a gente vai buscar dados de mercado para hotelaria independente, regionais e tal, não são todos os lugares que a gente encontra. Algumas ABHs fazem um trabalho interessante, alguns convention bureaus, Secretaria de Turismo em alguns lugares, mas não é uma coisa tão normal quanto deveria ser, tão fácil de encontrar quanto deveria ser no Brasil todo, né? Então, em relação a isso, eu concordo que existe realmente uma maior dificuldade de acesso a dados de mercado. Interessante quando você diz isso, porque eu acho que faz a gente refletir um pouco, né, Gabriel, sobre o como está muito atrelada ainda essa coisa da hotelaria independente com aquela coisa do sonho de empreender, vou ser hoteleiro, e aí a coisa não passa tão, assim, de forma tão profissionalizada, né? A pessoa, ela não tem tanto conhecimento do próprio negócio. O hoteleiro independente, às vezes, cuida da gestão de uma forma menos profissionalizada, o que dificulta realmente isso, né? Essa inteligência de dados, esse entendimento do negócio dele. Total, se bem que já acabou, né, um tempo, há anos atrás a gente tinha aquela coisa, vou me aposentar, vou abrir uma pousadinha e vou viver bem. Hoje em dia as pessoas sabem o custo fixo que um hotel tem, sabem o quanto você tem que trabalhar e definir bem a tua estratégia e ser consistente na tua estratégia para colocar no mercado. Né, aquela velha frase que a gente fala sempre, se você tem 50 apartamentos, você tem 50 decisões a serem tomadas todos os dias. Então, é um trabalho contínuo. Não dá para abrir as portas e, né, ficar em outra cidade vendo o que está acontecendo, deixando o pessoal se hospedar. Não existe mais essa ingenuidade até que existia antigamente. Você tem que ser profissional, você tem que estudar muito. Eu vejo, hoje em dia, cada vez mais proprietários de hotéis, de marcas independentes, que estão voltando para a sala de aula, né? Donos que estão voltando para a sala de aula porque eles estão entendendo que não dá mais para você ser amador dentro do segmento hoteleiro. E que bom isso é uma evolução, uma profissionalização do nosso segmento, mas eu volto na questão da inovação e reforço isso, tá? Porque o sucesso de um hotel independente, ele vai depender dessa habilidade do executivo se diferenciar no mercado, né? Perfeito. Porque as grandes marcas, elas vão tender mais à previsibilidade, elas vão tender mais à padronização. Os independentes, eles vão sobreviver da inovação. Então, o que realmente você tem de diferencial, o que realmente qual é o teu nicho, qual é o teu, a gente chama dos unique selling points, né? Quais são os teus argumentos comerciais,
Isso tem que estar muito claro. E às vezes a gente vê alguns hoteleiros independentes ainda que não pararam para pensar nessa estratégia, e eu entendo, eu não, todos entendemos, quem trabalha com muitos empreendedores, o perfil do empreendedor é levantar as mangas e começar a fazer, a maioria dos hotéis nasceu assim, vamos abrir, vamos fazer acontecer, e não existe aquela parada para pensar estrategicamente daqui para frente o que a gente vai fazer. Então, isso é típico de muitos empreendedores, mas é importante sempre estar pensando na inovação. A gente vê um monte de tendências saindo no mercado, mas o mais importante não adianta acompanhar a tendência, é saber o que você vai fazer com elas e como é que você vai implementar, adequar e implementar dentro do teu negócio. Perfeito. Ter essa clareza é muito importante, né? Porque nem tudo, como você já disse aí, que é tendência, se encaixa na sua realidade. E aí o fazer só por fazer perde sentido, não traz retorno, e aí vai virando aquela bola de neve. Sem dúvida. Né? E aí, hoteleiro, esse é um exercício bastante interessante, né? Aproveitar aí quem é de localidades de verão, que agora começa a dar uma baixa aí, parar, refletir, fazer essa pausa, colocar no papel essas questões todas que a Gabriela trouxe aqui para gente, é um ponto de partida importante para criar aí seus diferenciais, né, Gabriela? Isso, são 4 pontos, tá? Quando a gente fala de estratégia, que é marketing, vendas, revenue management, que é toda a parte de precificação, e a gestão e a distribuição, gestão e distribuição. Então, esses 4 pontos, vocês têm que pensar que caminho seguir, até onde eu vou, aonde que eu vou dizer não, qual é o meu limite, que parceiros que eu quero, que parceiros que realmente faz sentido, que valem a pena, qual é a minha receita líquida em cada um dos meus canais, líquida eu estou falando, tá? Qual é a minha diária média líquida em cada um deles, e entender realmente o que vale a pena. E, bom, isso aí eu até ia falar mais no final, mas eu acho que vale para a gente repetir quantas vezes forem necessários, a gente parar de achar que só a ocupação é que é o importante. Existe uma máxima em RM que se por acaso você fechou em 100%, provavelmente você não ganhou o máximo de dinheiro que você poderia. Então, o foco, tirar esse foco, que ainda tem gente muito apegada só em ocupação, achar que o hotel está cheio é porque você fez a melhor estratégia possível, e na verdade o equilíbrio entre diária média e ocupação é o mais importante, o mais vital, né? Perfeito, perfeito. E aí, você já falou aí um pouquinho para a gente que não adianta só conhecer tendências, né? E sim entendê-las como usar de forma estratégica. Mas recentemente você fez um vídeo no seu canal, depois das 6, que você destacou algumas tendências de viagens que são importantes para 2022, né? Até de um relatório da Skift. Mas eu gostaria de saber quais delas você pode destacar aqui para a gente que faz sentido para o hoteleiro independente, por exemplo. Olha, lá a gente ressaltou 3, na verdade são 4 tendências que todo ano a Skift traz, é um dos maiores portais de turismo e hotelaria do mundo, de viagens em geral. E lá no vídeo a gente falou sobre monetização, melhor, a financeirização das viagens, depois falamos de padrões de reservas e falamos de trabalho remoto, né, que está definindo uma nova sociabilização nas viagens. Mas depois, sempre em alguns vídeos, a gente está agora com uma área dentro da Equipotel, que também se chama Depois das 6, dentro do blog da hospitalidade da Equipotel, que todo mês a gente vai pegar alguns dos vídeos e fazer um artigo um pouco mais detalhado. Então, eu gostaria de pegar, já que a gente está falando exclusivo para o hotel independente, 2 desses que eu coloquei nesse artigo mais aprofundado. O primeiro deles é a incerteza, que eu achei ótima essa frase, né? Que a incerteza é a nova certeza. E desse item, que a incerteza é a nova certeza, eu tiro uma frase do Glenn Fogel, que ele é o CEO da Booking Holdings, né? Da OTA. E ele afirmou uma coisa que foi incrível, assim, que dentro da análise de riscos e ameaças dele, no plano estratégico dele, sempre teve lá a pandemia. Sempre teve. Pandemia era uma das coisas, uma das ameaças que poderiam acontecer no mundo, todo mundo sabe disso. E aí ele fala o seguinte, a gente se preparou para isso? Não. Então,
ele fala, é algo que a gente tem que pensar para frente, né? Como nos preparar para a próxima grande crise, né? Porque vai ter crise o tempo todo, seja ela da onde for, né? Foi uma sanitária, outra pode ser econômica, outra pode ser política, seja o que for, elas nunca vão embora. As crises não vão embora. Então, é isso, é ser mais ágil, mais flexível, mais capaz de fazer mudança rapidamente. E aí, de novo, eu volto na vantagem da hotelaria independente, a capacidade da gente conseguir tomar decisão rápido, o que não acontece em grandes redes, né? E a gente tem que usar melhor disso, né? Então, a ideia aqui da primeira grande tendência de que a incerteza é a nova certeza, que fica claro nessa frase do Glenn Fogel aí da Booking, não adianta botar no papel, né? Não adianta ler tendências, participar de um monte de curso. Não é só isso, isso é o primeiro passo só que você vai fazer. Eu quero saber no dia a dia, eu quero saber realmente lá na frente do cliente, na tua definição de preço, na tua definição de canal, na tua gestão da tua empresa, na tua gestão de custos, se realmente as coisas estão acontecendo, né? Se você realmente, como é que você está trabalhando com os teus investimentos, como é que está trabalhando com o teu fluxo de caixa, como é que você está trabalhando com os teus relatórios para entender realmente, por exemplo, no hotel independente, as retiradas, a tua retirada, a retirada da família, ou coisas desse tipo, o quanto isso está sendo realmente regulado, o quanto isso está sendo trabalhado de uma forma profissional. Então, planejamento dos negócios e tomada de decisão orçamentária, por exemplo, são coisas desafiadoras, né? Sim, com certeza. Mas que precisam acontecer. Né? Os hotéis não podem ficar sem ter meta, por exemplo. Eu vejo muito hotel independente que não tem meta de nada. No máximo, é uma meta anual, assim, né? Eu preciso fazer tanto no ano. Isso quando tem alguma coisa. Não existe mais isso. Tem que ter meta de tudo. Você tem que entender. Qualquer sisteminha hoje, simples, né, de PMS, te dá as informações por segmento, por canal. É viável. Toma um tempo para isso, que isso vale a pena, né? Assim como muitas empresas não vão se comprometer esse ano, agora de 2022, por exemplo, com grandes orçamentos de longo prazo, né? As coisas estão acontecendo mais short time, né? Estão acontecendo mais de curto prazo, mas essa flexibilidade e decisão rápida, a probabilidade de que isso aconteça muito mais fácil num hotel independente do que numa rede é imensa. Então, essa é a primeira grande tendência que dá para ressaltar e conectar perfeitamente com os hotéis independentes, que é a incerteza, é a nova certeza. Perfeito. A segunda que eu colocaria como são duas só, a que eu ressaltaria aqui, que é a grande requalificação do trabalho, né? Porque a gente sabe o quanto está todo mundo desesperado atrás de profissionais qualificados. Não é de hoje, antes da pandemia já existia isso, né? Então, o que é preciso fazer, isso também estava lá no Skift, é a educação de grupos pequenos de colaboradores, né, com novas habilidades, porque eles vão trabalhar em posições diferentes. É a única maneira que o relatório coloca de superar a crise de escassez de mão de obra, porque essa crise de escassez de mão de obra não vai ser superada tão cedo. Eles não têm, isso é uma coisa, uma previsão assim, e realmente hoje você vê, independente de ser rede, hotel pequeno, agências de viagem, todo mundo no segmento de turismo, na verdade, em várias outras indústrias no varejo também está acontecendo isso, tem todo mundo com vaga aberta, tem vaga aberta em tudo que é lugar, né? Tem gente que assim, eu quero só mão de obra, tem gente que não está nem querendo mais qualificada, né? Mas o mais importante dessa dica e dessa nova realidade e dessa dica que foi dado pelo estudo do Skift é que assuma a qualificação dos teus colaboradores, né? Então, essa era de competição por talentos e tudo mais, como é que a gente pode fazer para uma empresa ser reconhecida como um ótimo lugar para trabalhar? Então, além de você investir em capacitação, você mesmo, como é que você comunica isso para o mercado, né? Então, tudo agora é sobre qualificação, não é tanto por essa
aquela competição por grandes talentos, mas é o quanto que você realmente pode tornar a nossa indústria mais atraente do ponto de vista de carreira, ao invés de ser só um ótimo lugar para trabalhar. O que ele está dizendo é, aquelas empresas que colocam aquele selinho ali, a gente foi escolhida mais um ano como o melhor lugar para trabalhar, não é suficiente. Não é suficiente. A gente tem que começar a dizer por que que aqui é viável uma carreira dentro de hotelaria e de turismo, né? Não é só o primeiro trabalho de todo mundo, não, é viável você chegar em uma posição de gestão. Então, é trazer a responsabilidade para dentro de casa, né? Tanto de qualificação, Uhum. quanto de captação de pessoas até de outras indústrias. Então, ele ressalta muito essa questão da comunicação. O que a tua empresa está fazendo? O que você, como empresário, está fazendo para que realmente seja algo que seja atrativo para as pessoas. Que legal. Muito bom, muito bacana mesmo. E, bom, acho que ao longo da conversa a gente conseguiu ver, você mencionou, né, sobre a mudança no perfil dos hoteleiros independentes, que estão voltando para dentro da sala de aula. A hotelaria independente, ela tem ganhado cada vez mais força, né? Os profissionais, eles têm focado em esforços para potencializar esse mercado. A gente acabou de ver também as tendências que vão muito em encontro disso. E a gente vê também que com a pandemia muita coisa mudou, né? Muita coisa que acontecia, configurações do mercado antes pandemia, agora é diferente. Mas na sua perspectiva, assim, quais foram essas principais mudanças? Olha, tem uma frase que foi repetida bastante em lives aí pelo YouTube e nas redes sociais ao longo da pandemia, que foi sensacional, né? Que homens, todo mundo conhece, homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. O que a gente viu acontecer, e as principais mudanças que vêm por aí, a primeira coisa que a gente viu acontecer é que tempos difíceis criaram profissionais mais fortes. A gente viu uma profissionalização maior, uma busca por conhecimento maior, a gente viu uma eliminação total de paradigmas em relação à tecnologia. Nós temos muitas coisas boas que foram provenientes, não vamos falar as coisas ruins que todo mundo já sabe, mas tem muitas coisas boas que vão ficar como legado e como principais mudanças aí para frente, né? Então a gente viu as operações acontecendo de forma mais ágil, tanto os processos em geral, muitos processos foram eliminados, muita burocracia, as pessoas começaram a repensar se aquilo tudo era preciso, desde de quadro de pessoas realmente, até processos, passando por tecnologia, tudo tinha que ser como tinha um investimento menor a ser feito, então o olhar passou para aquilo que realmente agrega valor, para aquilo que realmente é importante. Eu não vou comprar um monte de coisa, eu não vou investir em várias áreas, eu vou investir com um recurso um pouco mais escasso em algo que realmente me dê retorno. Então, esse olhar mais profissional e a agilidade nas operações, com certeza foi uma das coisas que a gente vê como uma mudança importante, que deve permanecer no futuro. Que deve, no sentido de esperamos que sim, que aconteça no futuro, que siga para o futuro. O segundo foi a análise de dados. Uma das coisas que a gente viu também em termos de mudança é a importância de analisar dados. Então, não dava mais para ficar fazendo previsão de 3 meses para frente. Como ainda hoje a gente tem previsões de curto prazo. Então, quando a gente vê o pick-up, por exemplo, o quanto foi importante a gente ficar analisando o pick-up, né? O quanto que hoje, o quanto de reservas entraram para a data no futuro, né? A data tal. Amanhã, quantos room nights entraram? Ou seja, para você ver a linha, né? Você vê o ritmo que as suas reservas estão chegando. Então, essas análises um pouco mais micro ficaram cada vez mais importantes. As pessoas entenderam que precisavam fazer isso, porque senão elas estavam num chute assim absurdo, né? Então, a análise de dados
esse mar de informação que caiu sobre nós, a maior análise dos dados internos, a necessidade de ficar atento à concorrência, né, o que a concorrência está fazendo. Então, eu colocaria como outra das principais mudanças foi essa... Caiu a ficha de que a gente precisa analisar dados. Ai, desculpa a minha tosse, eu tô com finalzinho de gripe, sabe? Que ainda fica aquela tossezinha chata até o final. E, por fim, eu colocaria o pensamento estratégico, né? Existe uma preocupação muito grande em não corroer a diária média. Todos já sabemos que é importantíssimo a flutuação de tarifas, que a gente vive no mercado elástico, mas eu vejo cada vez mais a hotelaria independente também preocupada em não corroer a diária média, em longo prazo, médio e longo prazo. Isso foi vital e espero que siga. Perfeito. É interessante, Gabriela, quando você diz, né, sobre, por exemplo, a análise de dados, que é algo que mudou, que a gente vem evoluindo. O contraponto, né, porque a gente viu que é algo que ainda precisa, a inteligência de mercado, né, a inteligência de dados, algo que precisa ainda ser muito desenvolvido, mas que a pandemia aí já foi um propulsor dessa forma de gerir o negócio. São coisas interessantes para a gente entender. Deixa eu tomar uma água aqui. Tô chorando, gente, tanto sim. Sem dúvida, a análise de dados sempre foi importante, sempre vai continuar sendo. O que eu estou falando aqui é que as pessoas talvez ficaram mais atentas para isso. Justamente por essa necessidade de saber o próximo passo, né? Tava todo mundo tão perdido, ficou tão perdido, que mas agora está todo mundo reservando com 3 dias antes, com uma semana antes reservava com 20, com 30. O que a gente está falando aqui é que não importa o tempo, importa que você saiba o tempo. Se você descobriu que agora, ao invés de 15 dias antes, a pessoa está reservando com 3, você acabou de descobrir um novo padrão. Se você descobriu um novo padrão, ajusta a tua estratégia, tuas tarifas, tua condição de tarifa, de forma a atender esse novo comportamento de cliente. Então, é disso que a gente está falando, tá? Não que agora passou a ser importante a análise de dados, mas que agora as pessoas estão mais atentas a isso. Sim, e aí é muito legal a gente ver como uma característica que você trouxe aqui da hotelaria independente, que para você é muito positiva, que é a questão da agilidade, né, de resposta para uma tomada de decisão ou uma mudança de estratégia, o quanto que isso se encaixa aqui nesse contexto, né, porque a gente veio de numa pandemia em que a gente análises em curto prazo, tudo mudando muito rápido, a hotelaria de rede muitas vezes muito burocrática, engessada, poderia levar ali um tempo maior de adaptação, de mudanças, de resposta, e o hoteleiro independente, por esse fator, consegue se adaptar melhor ali. Muito legal. Eu não entendo hotel independente que fica com tarifa fixa o tempo todo. Não consigo entender. Exato. Não consigo entender. Nunca ninguém me deu uma explicação racional sobre esse assunto. Sabe? Põe uma tarifa lá, esquece, fica o ano inteiro com a mesma tarifa. Não dá para entender. Às vezes é uma falta de entendimento melhor do negócio dele. Espero que sim, que não seja preguiça, porque se souber o impacto disso e não fizer, é mais grave ainda, né? Então, que seja uma falta de conhecimento, uma ignorância no sentido da palavra do não conhecimento, né? Sobre o impacto que isso tem no teu negócio. Eu prefiro que seja isso. Nós também preferimos acreditar nisso. Bom, mas agora, então, já caminhando, infelizmente, para o final da nossa conversa, que está sendo muito bacana, muito enriquecedora, você já deixou bem claro aqui, eu acho, né, sobre essa movimentação da hotelaria independente rumo à profissionalização, né? Mas, então, você vê mesmo esse movimento, né, para eles se modelarem nos grandes players? Sim, total. Na verdade, a palavra modelar não seria bem isso. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para grandes redes, tem mercado para hotéis pequenos, independentes, tem mercado para resorts, tem mercado para hotéis de lazer.
Tem mercado para o pessoal do Airbnb, tem mercado para o pessoal do short term rental, de apartamentos em prédios, tem mercado para tudo, gente. Se não tivesse, não existia tudo isso. Empresários, né, principalmente aqueles investidores, né, que têm vários negócios em várias indústrias, eles não vão investir em algo que não tenha um mínimo de retorno. Então, se existe isso, é porque tem demanda para isso. O que a gente não pode deixar acontecer? Mas tem destinos que estão super lotados com super oferta e tudo mais. É verdade. O que a gente, então, não pode deixar acontecer? A gente não pode deixar, já que não era para ter acontecido isso, já que aconteceu isso, vamos trabalhar, então, no posicionamento da marca que seja compatível com o posicionamento de preço. No momento que você desconecta preço de posicionamento de marca e você começa com guerra de preços, você está aí realmente derretendo o teu destino, não só o teu hotel, mas o teu destino como um todo. Então, esse trabalho em conjunto, de olhar para o lado, né? Eu até brinco a hotelaria é tão pulverizado, essa indústria, que às vezes a gente olha para o lado e vê o concorrente, né? Eles querem se matar, em vez de olhar, e na verdade é um parceiro meu que também precisa desse destino forte para que a gente consiga trabalhar junto e não diluir todo o nosso valor agregado, né? E isso reflete em preço. O preço está conectado com qualidade, então isso reflete em preço, né? E isso é um trabalho para ser feito em conjunto, isso é um trabalho para ser feito como destino, com pensamento em destino. Com certeza, acho que essa mudança de mindset é importante, né? O seu concorrente ele tem objetivos similares ao seu, então, nesse sentido, um associativismo, uma parceria, um fortalecimento do setor na localidade faz muito sentido. Os perrengues são os mesmos, os desafios são os mesmos, os custos, muitas vezes, eles sabem o que você está falando, que tem um custo absurdo. Então, essa troca, né, esse compartilhar dessa visão é importantíssima. A gente tem cases aí de cidades pelo Brasil que fazem um trabalho muito legal em conjunto, e tem outros que ninguém se fala. Sim. E a gente sabe o que acontece, dá para ver claramente, quando você faz uma análise do destino da cidade, dos hotéis, você vê claramente isso se refletindo em preço, se refletindo em tipo de demanda, se refletindo no comportamento de compra, se reflete em tudo. Sim, é uma mudança, eu acho, de forma de enxergar o seu concorrente, né? Enxergar ele de forma mais inteligente. Até porque nessa guerra de preço existe aquela máxima que a gente sempre fala por aqui, que quem vem por preço, vai por preço. Então, você não fideliza, você não fortalece sua marca, nada disso acontece, né? É isso aí. Então, Gabriela, para finalizar esse nosso bate-papo muito enriquecedor, para você, quais são os desafios que o hoteleiro independente vai aí enfrentar nos próximos anos, né? Quais são os de maior destaque para você? Os caminhos para a recuperação total da nossa indústria são vários, né? Claro que a gente tem que dar uma separada, né? Os hotéis de lazer já estão num ritmo muito maior desde quando nós estávamos ainda, né, no ano passado, em outros anos a gente já estava num ritmo muito maior. Então, a hotelaria de lazer, muitos já estão a todo vapor. A hotelaria corporativa ainda tem aí um caminho pela frente, né? A gente está vendo muitas tecnologias, toda essas saídas, que quando acabou os paradigmas de tecnologia, também começou a acontecer para o lado corporativo, muitos eventos híbridos e etc. Sendo que, quando você olha aqui para São Paulo, onde eu estou localizada, você vê hotéis corporativos que quase não tem salas mais para alugar, de tanta demanda de eventos. Quer dizer, está todo mundo com uma demanda reprimida absurda, precisando reunir sua equipe, precisando mostrar seus produtos para o mercado, precisando ressaltar sua marca para os seus parceiros, etc. Que, né, por um lado a gente viu aquela coisa, não, que tudo agora vai ser digital, tudo não sei o que, e a gente está vendo que não. Algumas semanas teve a WTM aí com 10 mil pessoas, corredores lotados e etc. Um evento dentro da nossa indústria completamente lotado, né?
Então, eu acredito que as coisas vão retornar, mas é claro que existem desafios. Eu vou retomar o desafio lá da mão de obra qualificada, que é um que todo mundo está trazendo hoje, e nós já sabemos qual é o que é possível fazer para a gente minimizar isso, que é a qualificação dentro de casa e o passar essa percepção de que é viável ter uma carreira dentro da nossa indústria, né, do quanto é interessante, não é só um lugar legal para se trabalhar, não é mais suficiente. A segunda coisa seria não desviar do nosso propósito, lembrar que a gente trabalha na indústria da hospitalidade, né, muito se fala em tecnologia, a gente está vendo agora, todo mundo fala de metaverso, sabe, essas coisas assim, surge, brota do chão, um monte de empresas e soluções que dizem que sem isso você não vai conseguir mais sobreviver, e na verdade tem que entender realmente o que é importante para o teu propósito, para o teu tipo de hotel, para o teu tipo de hóspede, né? Calma com a questão tecnológica, calma, ok? Eu vejo muitos hotéis comprarem um monte de coisa e depois fica aquele monte de solução lá parada porque eles não sabem como conectar com a sua estratégia ou não sabem trabalhar. Então, assim, não adianta você ter o recurso tecnológico e não ter o recurso humano. Né? As duas coisas têm que estar em sintonia, tem que trabalhar junto. Tem 3 coisas dentro de uma empresa, qualquer tipo de empresa, que tem que estar funcionando, senão é um mobile, né? Um está meio capenga, vai puxar os outros, que é recursos humanos, recursos tecnológicos e processos. Muitas vezes a gente vê que, às vezes, uma coisa está boa, eu vou comprar uma solução que agora vai resolver todos os meus problemas. Não vai. Não vai. Então, não desviar do teu propósito, entender que tecnologia é suporte, então, ter esses 3 itens aqui alinhados, né? Tecnologia, pessoas e processos. Então, essa seria a segunda coisa, de manter esses 3 itens bem trabalhados. A terceira coisa que eu poderia deixar aqui, já indo para o final, que é o cuidado com o ganho de curto prazo, mas principalmente a coragem de precificar corretamente, de negociar corretamente, entender o teu valor, agregar valor ao teu negócio, saber transmitir esse valor, porque o ganho, só um pensamento de ganho de curto prazo, e eu não estou dizendo que fechar o mês e ter fluxo de caixa para fechar o mês não é importante, o que eu estou dizendo é que um negócio, se ele não tiver uma visão estratégica de longo prazo, se o teu negócio não for sustentável no longo prazo, você não tem um negócio. Se por acaso o teu negócio tem mais de 70% na mão de um intermediário, como eu já vi vários hotéis acontecer isso, 50% na mão de um cliente, coisa desse tipo, lê qualquer coisa sobre gestão de risco e você vai ver que o teu negócio está em extremo risco, né? A diluição, né, em várias, né, não coloque seus ovos todos na mesma cesta, não tem isso? Então, vale para qualquer tipo de negócio, né? Então, esse terceiro eu poderia dizer em termos de coragem para ver o teu negócio a longo prazo, definir estratégia de longo prazo, porque saibam que os pequenos incomodam, estão incomodando cada vez mais as grandes redes, vocês estão sim no set competitivo dos hotéis, né, em diversas regiões, por fim, assim, investir em conhecimento, investir numa distribuição focada, ser corajoso na tua precificação, que seja uma precificação racional e não emocional. Ter uma motivação concreta e tangível para a tua equipe e para que conquiste profissionais qualificados, né? Ou pelo minimamente qualificados. O investimento em qualificação interna, constante, eterna, né? E principalmente para quem é empresário, para quem é dono de hotel, você é o exemplo. Você é o exemplo para tudo.
né, a tua paixão por estar servindo, por estar atendendo, a maneira como você atende o telefone, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você trata os colaboradores, é assim que eles vão replicar, é assim que eles vão entender o que é o nosso propósito. E o nosso propósito, por mais que exista tudo isso que a gente está falando aqui, as dificuldades, os desafios da qualificação de pessoas, o desafio que é a questão de precificação, né, de lidar com concorrência, com tudo mais, o comportamento do cliente está tão diferente, esse mar de informação, por mais que tenha essas dificuldades todas, esses desafios todos, é possível. Tanto é possível que, assim como na Europa, diferente dos Estados Unidos, a hotelaria independente domina em número muito mais o mercado brasileiro. Então, não é à toa. A gente não está aqui à toa, né? Vocês não estão aqui à toa. É totalmente possível. Então, coragem seria a minha dica final aí para a gente seguir esse ano. Perfeito, Gabriela. Nossa, muito bom. Acho que muito enriquecedor e inspirador também para muito hoteleiro. Acho que fica claro, então, hoteleiro, que não há espaço mais para você ser espectador da sua história e da sua jornada empreendedora. É hora de você assumir a responsabilidade. Os desafios estão aí, as dificuldades estão aí, mas cabe a você assumir a responsabilidade, né, e mudar o rumo da história do seu negócio. Gabriela, muito obrigada por tirar esse tempo para bater esse papo com a gente. Foi muito enriquecedor. Espero que volte outras vezes. Foi um prazer enorme. Prazer foi meu. Um abraço, pessoal. Um abraço. Esse foi o Hospeding Break, o nosso podcast hoteleiro. Se você perdeu esse bate-papo aqui, muito relevante, a gente vai disponibilizar a versão gravada lá no nosso canal de podcast. É só ir lá conferir. Um abraço e obrigada. Tchau, tchau.